Enxaqueca. A enxaqueca é uma dor de moderada a grave intensidade que pode se tornar incapacitante, pulsátil e, normalmente, localizada hemicranealmente. Sua duração é de 4 a 72 horas e pode vir acompanhada ou não de áurea, que são reações somatosensoriais premonitórias que incluem náuseas, vômitos, mudança de humor, sensibilidade à luz e a som. Ela atinge igualmente homens e mulheres. No entanto, o sexo feminino depois dos 45 anos tem maior tendência a apresentar os sintomas. Cerca de 3/4 dos pacientes apresentará mais que uma crise por mês. Ela está relacionada raramente a complicações neurológicas graves. O diagnóstico da enxaqueca se baseará puramente na clínica, não sendo necessário testes laboratoriais. É importante lembrar dos sinais de alerta, como cefaleia hemicraniana não alternante, idade e queixas neurológicas. Como tratar? Existem medicamentos específicos e não específicos para o tratamento da enxaqueca, e seu uso irá variar dependendo da intensidade da dor. Os principais medicamentos utilizados durante a crise aguda serão os anti-inflamatórios não esteroidais, que pela inibição da ciclooxigenase e pela parada de produção de substâncias pró-inflamatórias irão inibir a dor. Os principais medicamentos desta classe serão o ácido acetil salicílico, o paracetamol, o ibuprofeno, o naproxeno e o ácido tolfenâmico. Durante as crises, os AINES podem ser administrados com opioides ou com receptores de 5-hidroxitriptofano, como os triptanos e a ergotamina. Sua administração se dará por via enteral ou parenteral, com metabolismo hepático e excreção renal. Suas principais complicações serão úlceras gastrointestinais, com sangramento espontâneo ou alergias. A metoclopramida é uma boa escolha para ser associada com os AINES, pois, além de aumentar a absorção desses medicamentos, ela pode ser utilizada como agente antiemético e procinético. Os triptanos são derivados do indol e são fármacos específicos para enxaqueca, diminuindo as náuseas e os vômitos durante as crises agudas. Seu principal representante será a sumatriptana. Eles agem em diversos receptores do sistema nervoso, mas os principais serão 5-hidroxitriptofano 1D e 1B, que são receptores serotoninérgicos. O mecanismo de ação dos triptanos se baseará na inibição da liberação de substâncias pró-inflamatórias a nível central, na inibição da transmissão nervosa trigemial e na vasoconstrição de grandes vasos cerebrais. Uma das complicações que os triptanos podem causar são os efeitos cardiovasculares, como vasoconstrição coronária, arritmias e até mesmo infarto. As principais contraindicações dos triptanos serão a hipertensão descontrolada e o uso concomitante de agonistas dos receptores de 5-HT. Os alcaloides do ergote são representados pela ergotamina e pela dihidroergotamina. Atuam como agonistas parciais e antagonistas dos receptores de 5-hidroxitriptofano. O receptor 5-hidroxitriptofano 1 é responsável pelos efeitos benéficos dos alcaloides do ergote na enxaqueca, sendo seu mecanismo de ação iguais aos do triptano. Além de causar uma vasoconstrição cerebral para inibir a enxaqueca, ela também causa uma vasoconstrição coronariana e periférica importante, causando sinais cardiovasculares, náuseas, vômitos, dores musculares nos membros, dormência e formigamento nos dedos dos pés e das mãos. As contraindicações dos alcaloides do ergote serão gravidez, coronariopatas e hipertensos e pacientes que possuem insuficiência renal e hepática. Os opioides também podem ser usados no tratamento da enxaqueca, sendo seu principal representante a codeína, que, geralmente, vem associada ao paracetamol. Esses dois fármacos juntos podem gerar alívio das dores e reduzir o número de administrações diárias, o que proporciona melhor adesão ao tratamento. A codeína apresenta afinidade excepcionalmente baixa pelos receptores de opioides, sendo que seu efeito analgésico é atribuído principalmente à sua conversão em morfina. Sua administração é por via enteral ou parenteral com metabolismo hepático e excreção renal. Devido à ampla distribuição de receptores de opioides no organismo, ocorrem diversos efeitos colaterais da codeína, como depressão respiratória, hipotensão e, raramente, delírio. Em suma, se a enxaqueca for de leve a moderada, utiliza-se analgésicos e AINES, e caso este esquema falhe, utiliza-se triptanos. Já na moderada grave, a principal escolha são os triptanos, que pode-se fazer ajuste de dose, utilizar formulações diferentes ou associar com AINES para se ter uma melhor resposta. Caso falhe, é melhor entrar com ergotamínico ou opioide. Existe profilaxia?
Alguns estudos relacionados aos antidepressivos tricíclicos mostraram que esses podem diminuir a gravidade, a frequência e a duração das crises de enxaqueca, sendo utilizados em casos de enxaqueca associada a sintomas depressivos, insônia, abuso de analgésicos, alta frequência de crises e cefaleia do tipo tensional. Já os anticonvulsivantes são moderadamente eficazes, apresentando uma redução da frequência de crises mensais. No entanto, seu uso é limitado devido aos efeitos adversos, como náuseas, tontura e sonolência, e interações medicamentosas que podem acontecer. Os bloqueadores beta-adrenérgicos apresentam grande eficácia, podendo ser considerados tratamento de primeira linha, especialmente nos pacientes em que a enxaqueca está associada ao estresse. A duração da terapia é de 6 meses e seus efeitos benéficos permanecem após o início do tratamento. Ademais, são fármacos bem tolerados, consistindo em uma boa escolha. Os bloqueadores de canal de cálcio possuem eficácia duvidosa, devido ao seu efeito inexpressivo em alguns estudos. No geral, observa-se uma redução geral da frequência das crises, mas a intensidade das crises normalmente não sofre alterações. Como o efeito do fármaco demora a aparecer, os pacientes têm dificuldades em aderir ao tratamento com essa droga. A terapia hormonal da enxaqueca pode ser realizada com altas doses de estradiol ou progestógeno, sendo que na fase menstrual tem valor limitado. No entanto, não tem eficácia em mulheres cuja enxaqueca não está relacionada com o ciclo menstrual. Por fim, a administração de vitamina B12 pode ser eficiente na redução da frequência das crises e no número de dias de cefaleia, sendo bem tolerada e não apresentando efeitos adversos graves. E aí, entenderam tudo, pessoal?